O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Essa passagem de Marcos, capítulo 2, verso 27, tem deixado dúvidas em muitos leitores da Bíblia Sagrada. De fato, Jesus, em muitos momentos, usa frases provocativas que têm o intuito de fazer o ouvinte pensar, exercitar o raciocínio e assim mudar pontos de vista, enxergar questões da forma como Deus quer. Vamos analisar essa frase e entendê-la agora. Inscreva-se em nosso canal, se caso ainda não for inscrito, compartilhe e ative o sininho das notificações para receber vídeos novos quando postados aqui no nosso canal. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, versículo 27. Em primeiro lugar, essa frase foi dita em um contexto onde o evangelista Marcos narra mais um conflito de Jesus com as autoridades judaicas. Sabemos que Jesus estava bastante popular e muitos de seus ensinos batia de frente com as tradições dos religiosos, trazendo muitos conflitos entre ele e os judeus. Marcos narra que Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma plantação em um sábado. Aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Marcos 2, verso 23. Enquanto faziam essa travessia, colheram espigas para comer. Os fariseus os acusaram de trabalhar no sábado. Observe que na lei de Moisés, esse ato de pegar espigas não era proibido e nem roubo. Era permitido pela lei e os fariseus não os questionaram quanto a isso. Veja em Deuteronômio, capítulo 23 e o versículo 25. Os fariseus estavam acusando, considerando que eles estavam realizando um trabalho e, nesse caso, estariam violando a lei de Moisés. O texto é claro quando diz que eles estavam atravessando aquela seara e não trabalhando nela como ceifeiros, o que estaria contra a lei. Sabedor de que não estava violando nenhuma lei, Jesus começa a construir sua resposta à acusação dos fariseus. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? E ele e seus companheiros entraram na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Marcos 2, 25 e o 26. Esta história sobre Davi está registrada em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao 6. Os fariseus teriam que concordar com Jesus de que Davi, que estava em uma missão como Jesus, realmente fez aquilo e não foi confrontado por isso. Davi fez algo contrário aos regulamentos, porém devido à necessidade, e não por ter um coração desejoso de pecar contra Deus. Sendo assim, Jesus conduz os fariseus a observarem que existem momentos em que certas regras estão debaixo ou abaixo das necessidades urgentes, e Deus não vai contra isso. Sendo assim, Jesus continua agora com a fala que é o objetivo desse nosso estudo, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Você vai ver isso em Marcos capítulo 2, versículo 27. Analisemos essa fala em detalhe. Primeiro, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Jesus está mostrando aqui que o dia de descanso tem o objetivo de servir ao homem, de servir às necessidades de descanso do ser humano e de trazer a eles bênção. O sábado não tem como foco escravizar o homem. Há regras e regulamentos que traziam ainda mais cansaço e dificuldade às suas vidas. Essa era uma crítica direta aos fariseus, que tinham cerca de 39 categorias de trabalhos que as pessoas não podiam fazer, que não estavam escritas na lei, mas os fariseus cobravam das pessoas
trazendo um peso ao cumprimento desse dia de descanso, maculando seu objetivo. Jesus mostra que o sábado dos fariseus não era o mesmo sábado do Senhor, e não o homem por causa do sábado. No caso, isso aí é a segunda parte do versículo. Nesse trecho, Jesus está mostrando uma espécie de idolatria ao dia. Especificamente, significa que as pessoas estavam colocando o dia de sábado e as ordenanças ligadas a ele, muitas delas inventadas pelos religiosos, como objetivo principal, como centro, como foco de tudo. Ou seja, não importava, por exemplo, se uma família estivesse passando fome ou passando alguma outra necessidade urgente. Ela deveria se virar, observar o dia, senão estaria em pecado, seria julgada pelos olhares dos líderes judeus. Jesus criticou tais pensamentos, pois o sábado serve para servir de bênção ao homem. Foi criado com esse objetivo, por isso, fazer parte dele, um peso era um pecado dos fariseus. E ao contrário disso, abençoar pessoas e suas necessidades, fazer bem era perfeitamente possível no sábado, sem violar seus propósitos. Por fim, Jesus certamente sabia que os fariseus poderiam pensar: mas quem ele pensa que é para querer nos ensinar? Para querer mudar os nossos conceitos? Jesus então fecha seu argumento dizendo, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, verso 28. Aqui Jesus está mostrando que ele não está mudando a lei de Deus, mas mostrando aquilo que os fariseus deixaram de ver na lei do Senhor. Está afirmando que ele, Jesus, é divino, que é maior que Davi e que tem autoridade de determinar o uso correto da lei, pois ele mesmo a estabeleceu, tem domínio sobre ela. Portanto, a necessidade de alimento dos discípulos, que em missão colheram algumas espigas, não era uma violação do sábado. Ao mesmo tempo, as várias regras inventadas e hipocrisia dos fariseus, isso sim, era uma violação aos propósitos de Deus para esse dia de descanso. Lembrando que o sábado era um mandamento para o povo de Israel, pois fazia parte da lei judaica. Era um mandamento para os judeus. Se você gostou desse estudo, não deixe de compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Aqui é o Pastor Everaldo e esse foi o vídeo de hoje. Fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.